りカウサリ。 E não é que chamaram o Shanks, sim, o Shanks de frangote. Bom, One Piece capítulo 1131 tem de tudo. Finalmente, Príncipe Lock foi apresentado oficialmente. E a sua recompensa empolga, e empolga muito. Parece que ele realmente é poderoso. Robin voltando ao seu melhor look e preocupação sobre Saulo. Bora comentar tudo o que rolou nesse capítulo 1131 de One Piece, que está simplesmente sensacional. Bora lá? Após a vinheta. Olá pessoal, Sonde aqui na voz, chegando aqui para mais um vídeo sobre One Piece, agora o capítulo 1131. Mas antes de entrar no review desse capítulo, eu peço para vocês, deixem seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, assim eu sei que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo aqui, esse tipo de vídeo. Ajuda o canal a crescer e bater 30 mil inscritos, pelo menos até esse mês. E bora pro conteúdo. Bom, antes do vídeo, no final dessa review, vou deixar uma mensagem que o Oda deixou para os fãs do mangá. Mas antes, bora falar sobre essa review aqui. Começando pela história de Kappa, mais um capítulo de Yamato, que agora, montada em Komashio, e Otama, montada em Speed, estão correndo atrás do ladrãozinho de espadas que vimos lá na capa do capítulo passado. Será que eles vão capturar esse ladrão? Vamos ver no próximo capítulo. Bom, já o 1131 começa com o Luffy super empolgado por cair a ficha que ele finalmente está em Elbaf. Enquanto o Luffy vai falando que nem uma metralhadora para o gigante acorrentado, Lock, que estava sendo interrompido a todo momento, perde a paciência gritando com o Mugiwara. Enquanto o Lock revela que é o tal Deus do Sol que foi passado como lenda neste país, e também nos é revelado que sua recompensa é de 2,6 bilhões de BIs, uma recompensa especial dada pelo governo mundial. E bem, agora com a sua apresentação finalmente feita, algumas coisas chamam a atenção aqui sobre o Lock. Começando por ele se autoproclamar o Deus do Sol. Minha pergunta é, por que disso? O que faz esse gigante imaginar ser o tal Deus do Sol? E qual a representação dessa entidade de fato para Elbaf? O caráter de Lock lembra um pouco aqui o do próprio Enel, que também se considerava um deus. Será que o poder da fruta de Lock é o que faz ele se autoproclamar o Deus do Sol? Fica a pergunta. Agora, algo interessante sobre o valor da recompensa do Lock. 2,6 bilhões. Pode não ter sido colocado esse número à toa pelo Oda. Isso porque o Oda adora usar o tal do Gorowashi em algumas numerações, principalmente em recompensa